女友不知道我已经将他家的产业吞并殆尽，还以为我还是那个卑微至极的上门女婿。在婚礼前的单身派对上 Ela beijou outro homem publicamente, sem se importar. Ao me ver, ordenou com indiferença. Hoje à noite, arranje um lugar para ficar. Vou levar o irmão Lee Zefin para casa. Primeiro você vai pagar a conta e depois comprar 2 caixas de nozes. Lembre-se, o irmão Lee Zefin gosta de aroma de jasmim ultimamente. Mas eu não fiquei nada irritado, pelo contrário, olhei para ela com um sorriso irônico. Fazer isso na minha frente é apropriado. Ela riu com desdém. O que há de inadequado? Mesmo que a gente se case, você ainda é apenas um cachorro que meu pai criou. O que você pode fazer? Todos riram. Eu balancei a cabeça. Ela nunca imaginaria que, há 6 meses, eu já havia tirado todo o poder do pai dela. Ao sair da sala, chamei o dono do clube e avisei que, de agora em diante, todas as despesas de Liu Huiyan não seriam mais debitadas na conta da empresa, mas pagas por ela pessoalmente. Depois liguei para minha assistente e pedi que ela cancelasse o casamento e informasse todos os acionistas. Vou começar a apertar o cerco contra a família Liu. O dono do clube, muito perspicaz, imediatamente ordenou à recepção que colocasse na conta o Lafite Hotel de que acabará de ser levado para a sala. Originalmente, aquela garrafa de vinho era para me agradar, o dono do clube a deu nominalmente a Liu Huiyan. Aquela mulher ainda estava na sala se aconchegando com Lee Zefin, mas não sabia que, a partir de agora, nem mesmo uma garrafa de vinho tinto, nem água mineral ela poderia pagar, e até mesmo a sala privativa que eles estavam usando, que não é aberta ao público, era fornecida gratuitamente por outros acionistas para agradar o pai dela. Agora, Liu Huiyan não tinha mais valor aos olhos deles. Antes de eu sair do clube, o dono atendeu um telefone e imediatamente chamou vários seguranças, deu algumas instruções. E eles subiram apressados. Agora aquela sala privada de luxo não estava mais disponível para Liu Huiyan. Assim que entrei no meu carro, vi Liu Huiyan sendo empurrada pelos seguranças, em situação constrangedora. Sem dinheiro e ainda vem a um lugar desses comer de graça, vocês não olham onde estão? Por que não vão pedir esmola? Nosso patrão já foi bonzinho por consideração ao vice-presidente, não provoquem mais. Liu Huiyan, desgrenhada, estava envergonhada, mas ainda mantinha a pose de senhorita mimada. Cachorros de porteiro como vocês. Sabem quem é meu pai? Não consegui conter um sorriso. Depois de eu ter tirado todo o poder do pai dela. Agora ele é um comandante sem exército. Liu Huiyan me viu prestes a ligar o carro e sair. Avançou furiosa, chutou a porta do meu carro e apontou para mim, gritando insultos. Fu Shen, com certeza foi você que aprontou. Você ousa me enganar? Vou contar tudo ao meu pai hoje. E você vai aprender a lição. Eu estava calmo. Essa mulher é extremamente burra. Ainda usa o pai dela para me ameaçar. O homem que veio com ela falou em tom ameaçador. Fu Shen, depois de alguns anos comendo sopa, você esqueceu de quem é o cachorro? Por mais que a gente exagerasse, você não podia fazer Liu Yan passar vergonha em público. Não esqueça, se não fosse o pai dela te dar comida, você não estaria aqui hoje. Olhei para aquele homem. Era o amor platônico de Liu Huiyan. No passado, ele a enganou para entregar sua virgindade e engravidou, mas depois que conseguiu uma bolsa de estudos no exterior, pegou uma grande quantia de dinheiro de Liu Huiyan e foi para o exterior, desaparecendo sem deixar rastro. Liu Huiyan fez um aborto. Chorou desesperadamente, sentindo-se culpada por ter matado o próprio filho. No passado, eu sempre suportei. Agora só quero recuperar tudo que é meu por direito. Com calma, liguei o carro, pisei leve no acelerador e fui embora. Liu Huiyan, furiosa, pegou uma pedra do chão e atirou no meu carro, gritando insultos. Fu Shen, seu desgraçado. Espera, vou contar ao meu pai para limpar a casa. E expulsar esse ingrato. Capítulo 2. Ingrato? Que ridículo. Tantos anos. As pessoas pensavam que o pai de Liu estava me valorizando, mas não sabiam que, antigamente, quando ele começou no crime foi perseguido por inimigos. Foi meu pai, que valorizava a lealdade entre irmãos, quem o protegeu, e acabou morrendo junto com minha mãe em um acidente de trânsito. E ele, com a desculpa de administrar temporariamente, tomou posse da empresa da minha família. Talvez por culpa, me adotou como filho. Na primeira vez que vi Liu Huiyan na vila da minha família, ele agiu com arrogância. Dizem que se não fosse por mim, você seria um cachorro de rua. Meu pai sempre me obedece. A partir de hoje, você será meu cachorro. E não vai virar mendigo. Naquele dia, o pai de Liu riu e a repreendeu de leve.
dizendo que Liu Huiyan era mimada demais, que eram palavras de criança ignorante. A partir daquele dia, minha casa se tornou a casa deles. Liu Huiyan, em qualquer lugar, nunca me chamava pelo nome. Me chamava diretamente de cachorro. Ela me mandava fazer isso e aquilo, e se eu não obedecesse, ela espalhava, me isolava e me humilhava publicamente. Até me fazia gravar vídeos me humilhando pedindo desculpas, e depois, na próxima vez que eu pedia perdão, ela me obrigava a assistir, repetidamente me marcando como aproveitador, provando que ele sempre está certo. Depois do ensino fundamental, ele foi ainda mais longe. Transformou o ato de me intimidar em uma forma de se exibir para os colegas. Um dia, no almoço da escola, ele tomou o pão que eu tinha comido pela metade e disse que era comida de cachorro. E ainda zombou com outros colegas, dizendo que cachorro adora essa coisa. Quando eu recusei, ele mandou seus capangas tirarem minha roupa e me jogarem no pátio da escola. Uma multidão me cercou para gravar vídeos. Quando o pai de Liu soube disso, apenas o repreendeu simbolicamente. Nem se deu ao trabalho de me consolar. Finalmente, carregando toda a pressão, estudei em silêncio e passei para a melhor escola da província. Mas, por causa de uma frase dele, dizendo que precisava de alguém para servir, fui colocado em uma faculdade de terceira categoria. Eu não só tinha que lavar suas roupas e comprar sua comida. Toda vez, tinha que reservar o hotel para os encontros dele com o irmão Li Zefeng, comprar camisinhas para eles, e até durante o período de recuperação do aborto dela. Eu também tinha que servi-lo de todas as formas. Depois de me formar, fui colocado pelo pai de Liu na empresa. Fui promovido várias vezes. Só eu sabia que, a cada passo para cima, minhas mãos ficavam mais manchadas de sangue invisível. Eliminei tudo que era desfavorável a Liu Huiyan para o pai de Liu. Ele estava me usando para pavimentar o caminho dela, esperando que ele se cansasse de brincar, para continuar tomando a empresa da minha família. Mas, graças a Liu Huiyan, cuja cabeça só pensava em comer, beber e se divertir, e em reatar com o irmão Li Zefeng, caso contrário, não seria tão fácil infiltrar-se na empresa que o pai de Liu já administrava há anos. Voltei para casa. Assim que terminei uma videoconferência no escritório, Liu Huiyan chegou. Trouxe Li Zefeng junto. Ela abriu a porta do escritório com força, apontou para mim e começou a gritar. Fu Shen, você ainda tem coragem de voltar? Eu não só não xinguei, como fechei o notebook. Olhei para ela de relance e sorri levemente. Esta é minha casa. Para onde mais eu poderia ir? Esta vila foi dada nominalmente a Liu Huiyan por um incorporador, que ouviu que íamos nos casar e quis fazer amizade comigo. Na verdade, a escritura está no meu nome. Por que ninguém atende o telefone do meu pai? Para onde ele foi? Por que meu cartão foi bloqueado? Falei de imediato. O presidente foi para o exterior inspecionar projetos. Na verdade, ele não estava com disposição para inspecionar nada. Já estava preso por meus homens em uma clínica no exterior. Liu Huiyan rangeu os dentes, me encarando. De repente, bufou com desdém. Não é à toa que você está tão descarado. Não pense que, só porque meu pai não está, você pode fazer o que quiser. Dito isso, ela jogou 2 documentos na minha frente. Abaixei a cabeça e olhei. Era uma carta de demissão. Por má gestão, a partir de hoje, Fu Shen é destituído do cargo de gerente-geral da nossa empresa, nunca mais será contratado. A data estava em branco, mas o pai de Liu já tinha assinado, e pela caligrafia, parecia ser de muito tempo atrás. Parece que o pai de Liu já estava preparado. Depois de me usar, ele inventaria alguns crimes para queimar a ponte. Realmente. Desde o início, ele só me tratou como um cachorro. Liu Huiyan riu com sarcasmo. Originalmente, queria te humilhar publicamente amanhã na festa de aniversário da empresa. Mas agora, quanto mais te olho, mais nojo sinto. Se não quiser que eu publique este documento na intranet da empresa agora, continue sendo um bom cachorro. A partir de hoje, o irmão Li Zefeng vai se mudar para cá. De agora em diante, você vai servi-lo como dono desta casa. Ao lado, Li Zefeng, todo orgulhoso, fingiu falar. Desculpe, acabei de voltar ao país e ainda não estou familiarizado. Só disse a Liu Yan que ficaria temporariamente por um tempo. Não esperava que fosse assim. Olhei para ele com calma, sorri levemente, levantei e estendi a mão para ele. Bem-vindo. Ele pensou que eu estava recuando, e seu sorriso ficou ainda mais arrogante. Ele estendeu a mão para apertar a minha. De repente, retirei a mão. Aluguel de 100 mil por mês. Prazo mínimo de 1 ano. Quartos de hóspedes não são alugados. O depósito no subsolo. Vou mandar limpar imediatamente. Pagamento integral à vista,
e pode se mudar hoje. O sorriso de Li Zefeng, que não teve tempo de recolher, congelou no rosto. Liu Huyan ficou vermelha de raiva. Fu Shen, como ousa cobrar dinheiro do irmão Li Zefeng? Sentei-me de volta na cadeira, cruzei as pernas com indiferença. Estou alugando minha própria casa. Tem algum problema? Li Zefeng fingiu. Ah, Shen. Calhe a boca. Somos tão íntimos assim? Ele se encolheu. Pausou. Fu Shen, não seja ingrato. Sei que você está com ciúmes de mim, mas não se esqueça daquela carta de demissão. Se Huyan anunciar publicamente amanhã na festa, receio que você vai passar ainda mais vergonha. Agradeço pelo aviso. Peguei o espelho ao lado da mesa. Olhei para meu próprio rosto. É hora de trocar de estilista. No coquetel de amanhã. Preciso mostrar meu lado mais bonito. Ele ficou de boca aberta, parado no lugar, sem dizer uma palavra por um bom tempo. Liu Huyan, furiosa, bateu com a mão na mesa. Fu Shen, você acha que, por ser gerente-geral na empresa, tem realmente status e posição? Não tenho medo de te dizer. A razão pela qual meu pai te adotou, te promoveu e ainda me casou com você. Não passou de uma fachada para os outros, para ganhar apoio e manter a empresa nas mãos dele. Agora, a empresa da sua família já tem o sobrenome Liu. Você não nos serve mais para nada. Lancei-lhe um olhar de aprovação. Sempre soube disso. Ela riu com desprezo. Já que você prefere o vinho da penalidade ao brinde, então espere ficar sem um tostão e pedir esmola nas ruas. Agora, suma da minha casa imediatamente. Não consegui segurar o riso. Quem tem que sumir desta casa são vocês. Do que você está rindo? Liu Huyan ia continuar sua explosão. Eu interrompi com calma. Se não pode pagar o aluguel, vou jantar agora. Por favor, retirem-se. Li Zefeng soltou uma risada sarcástica e aproveitou para atiçar o fogo. Não precisam se prejudicar. É preciso que a Huyan mande bater em você para ficar satisfeito? Liu Huyan virou-se imediatamente e ordenou aos empregados do lado de fora, chamem todos os seguranças. Mandem eles virem com os equipamentos. O empregado ficou inexpressivo, imóvel. Liu Huyan ficou atônita por um instante, prestes a explodir de raiva. Eu intervim no momento certo. Não se esforce. Deixe-me chamá-los para você. Dei apenas um olhar ao empregado. Ele imediatamente se moveu. Um minuto depois, uma dúzia de seguranças veio correndo desordenadamente. Fu Shen, você quer se revoltar? Liu Huyan rangia os dentes enquanto me apontava. Eu sorri e olhei para ela. O quê? Ainda quer ficar para o jantar? Li Zefeng viu que todos os seguranças seguravam bastões extensíveis. Suor frio escorria de sua testa, e ele puxou Liu Huyan, que ainda queria atacar, sussurrando um aviso. Huyan, não seja impulsiva. Afinal, ainda temos a carta de demissão assinada por seu pai. No coquetel de amanhã, faremos ele se destruir. Liu Huyan olhou para mim com um olhar que parecia querer me devorar. Espere e verá. Hoje, vou devolver tudo isso 10 vezes mais. Farei você se ajoelhar e implorar chorando. No dia seguinte, enquanto esperava o elevador no hotel onde o evento seria realizado, encontrei por acaso Liu Huyan, que chegava junto com Li Zefeng. Quando me viu, ele fez uma expressão, mas se adiantou e foi até meu assistente, levantando a mão para dar-lhe uma bofetada forte. Está cego? Não viu que eu ainda estou aqui? Não consegue mais distinguir o dono do cachorro? Esqueceu de quem você come a comida? O assistente, segurando o rosto, olhou para mim e conteve sua raiva. Desculpe, senhorita Liu. A senhora primeiro. Liu Huyan bufou com desprezo. Levantou a mão e deu outra bofetada. Essa bofetada é para você aprender a ter mais juízo da próxima vez. Em seguida, virou a cabeça e me lançou um olhar provocador. Que posição você tem para andar no mesmo elevador que eu? Entenda bem, na nossa casa nunca faltou um cachorro como você. Hoje, vou transformá-lo num cão sem dono. Depois de falar, puxou o braço de Li Zefeng e, rebolando, entrou. No local do evento, todos os funcionários da empresa e todos os acionistas de alto escalão estavam presentes. Vendo que o lugar do presidente estava vazio, Liu Huyan entrou com arrogância e sentou-se nele. Mandou Li Zefeng sentar-se diretamente no meu lugar ao lado. Quando me viu chegar, ele, com uma atitude completamente desrespeitosa, ordenou ao funcionário de limpeza que trouxesse um banquinho, para que Fu Shen se sentasse aos meus pés. O funcionário de limpeza ficou com expressão constrangida. Todos os altos executivos e acionistas. Todos o olhavam com expressão sombria. O vice-presidente ao lado rapidamente se levantou e cedeu o lugar para mim. Depois que me sentei,
Liu Huiyan fulminou com os olhos e disse em tom ameaçador, depois que eu acabar com você. Vou acabar um por um com esses ingratos iguais a você. Eu ri com desprezo. Receio que ele não terá essa oportunidade. Vendo que eu já estava sentado, o apresentador no palco anunciou o início da celebração. Primeiro item da celebração, eu subir ao palco para discursar, falando principalmente sobre os resultados da empresa neste ano. No primeiro trimestre, liderei a empresa na reestruturação da direção dos negócios, adicionando o setor de marketing online. Através de parcerias com mais de 70 contas com milhões de seguidores, concluímos a meta de receita de todo o primeiro semestre do ano passado, com um lucro total de 180 milhões. No segundo trimestre, começamos a investir na criação da nossa própria marca exclusiva, reduzindo ainda mais os custos. O lucro aumentou 11,3% em comparação com o primeiro trimestre. Chega! Liu Huiyan de repente, com uma expressão desdenhosa, interrompeu meu discurso do palco. Pare de se enfeitar. Sem o apoio do poder do meu pai, você conseguiria fazer isso? Eu te digo, se quisermos. Qualquer outra pessoa pode fazer igual. Ele se levantou, tomou o microfone do apresentador no palco e puxou Li Zefeng para subir ao palco. Hoje vou anunciar uma coisa. Meu pai já recebeu denúncias de que, durante o mandato de Fu Shen, ele usou o poder para benefício próprio, desviou fundos públicos e vendeu segredos da empresa para concorrentes. Mas considerando que ele também fez muitas coisas pela empresa, não queremos aumentar o problema. Por meio deste, destituímos Fu Shen do cargo de diretor-gerente, com proibição permanente de contratação. O cargo dele será temporariamente assumido por Li Zefeng. Os funcionários abaixo do palco ficaram agitados, mas os altos executivos e acionistas da empresa não se mexeram. Li Zefeng olhou para Fu Shen com ar de satisfação, segurou o microfone como se estivesse fazendo um discurso de agradecimento. Embora tenha cometido erros, ainda devemos agradecer a Fu Shen por tudo que fez pela empresa. Fiquem tranquilos, a partir de agora, sob minha liderança, certamente levarei a empresa a novos patamares. Eu sorri levemente. Ele estava certo. Durante todos esses anos, me dediquei de corpo e alma à empresa, conseguindo desenvolvê-la até o tamanho atual. O pai e a filha Liu desfrutam das riquezas e glórias roubadas, mas não têm consciência disso. E ainda me insultam como se eu fosse um cachorro. Liu Huiyan me lançou um olhar frio, virou a cabeça e falou com voz suave. Irmão Li Zefeng, por que você está agradecendo a ele? Sem ele, a empresa continuaria prosperando. Agora, confiando a você, fico ainda mais tranquila. Li Zefeng sorria de orelha a orelha. Huiyan, jamais decepcionarei a confiança que você e o tio Liu depositaram em mim. De agora em diante, viverei e morrerei com a empresa. Compartilharei as alegrias e tristezas com você. Ao ouvir suas palavras, não pude conter o riso. Agradecendo pela carta de demissão. Ainda consegue rir nessa hora? Devo dizer que você é muito tranquilo demais. Ou que está se debatendo? Liu Huiyan ria de forma arrogante. Eu mantinha uma expressão calma. Segurando o microfone, a empresa vem sofrendo perdas contínuas desde o final de agosto. Até agora, a estimativa preliminar é de um prejuízo de 800 milhões. Além dos valores adiantados por agentes e dos empréstimos bancários, há também os salários previdenciários dos funcionários presentes. Atualmente, tudo está em atraso. O presidente não foi ao exterior para inspeção, mas sim para fugir. Ao ouvir isso, Liu Huiyan e Li Zefeng ficaram atônitos, os sorrisos congelados no rosto. Eu sorri levemente, mas agora está tudo bem, com a presença da senhorita Liu. E a chegada do novo diretor-geral, os salários dos funcionários e as dívidas externas finalmente terão solução. Acredito que com vocês, a empresa conseguirá renascer. De repente, uma salva de palmas explodiu na plateia. A onda de aplausos veio como uma maré. Senhorita Liu, seu pai fugiu para o exterior com nosso suor e dinheiro. Se não der uma explicação, hoje vocês não saem daqui. Vozes se sucediam em ondas. Liu Huiyan perdeu completamente o ar arrogante. Fu Shen, ele tropeçou meio passo para a frente. Os dedos tremiam tanto que mal conseguiam apontar. Como você deixou a empresa nesse estado? Meu pai confiava tanto em você. Não era arrependimento, mas o pânico de ter sua superioridade subitamente virada de cabeça para baixo. Olhando para seu rosto ruborizado, lembrei-me da época em que ele me forçou a comer arroz misturado com fezes de cachorro, com a mesma expressão de superioridade. Naquele momento, apenas alisei as dobras do terno e disse com naturalidade, já fiz o possível para ganhar dinheiro para sua família.
Mas não tem jeito, minha capacidade é limitada. Ainda bem que o Sr. Li Zefin chegou. Ele certamente conseguirá reverter a situação. Li Zefin rangeu os dentes, o pomo de Adão subindo e descendo. As veias na testa pulsavam com os questionamentos dos funcionários. Esse homem que pensava que assumiria uma montanha de ouro e prata. Só agora percebeu que havia pisado em um pântano sem fundo. O lucro inicial da empresa foi apenas para enganar o pai de Liu, fazendo-o baixar a guarda e firmar uma parceria com a nova empresa que eu secretamente fundei, para encobrir o objetivo de transferir os negócios principais do grupo para minha nova empresa. O pai de Liu ainda achava que eu estava sob seu controle. Ele até pensava em esperar eu abrir caminho para a filha dele antes de me descartar, mas não sabia que, sob minha gestão, os investimentos do grupo começaram a fluir descontroladamente para minha nova empresa, sem dar nenhum retorno. Na verdade, esconder essas coisas do pai de Liu era fácil, mas enganar os outros acionistas e os altos executivos era difícil. No entanto, eu podia oferecer mais do que o pai de Liu, então eles naturalmente embarcaram no meu barco. A nova empresa foi até fundada junto com outros acionistas. Vendo que Liu Huyan não se manifestava, a agitação na plateia aumentou. Alguns funcionários jovens já começavam a empurrar as cadeiras da frente. Liu Huyan, apavorada, virou-se para Li Zefin, irmão Li Zefin. O que fazer? Agora você é o diretor-geral do grupo. Dê um jeito rápido. Sua voz tinha um tom choroso e dengoso, mas sem a confiança de antes. Li Zefin respirou fundo, os ombros tensos sob o terno. Ao pegar o microfone, quase arrancou o cabo. A voz que gritou para a plateia saiu trêmula. Calma, pessoal. A empresa já existe há tantos anos, mesmo que vá à falência. Com os ativos fixos e as ações, o salário de todos será pago. Você vai vender a empresa? E ainda vender minha parte e a do meu pai? Liu Huyan agarrou seu braço com força, as unhas quase cravando em sua pele. Li Zefin lançou um olhar rápido para a multidão escura abaixo do palco, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Huyan, agora a empresa é um problemão. Nem mesmo um deus conseguiria reerguê-la. É melhor cortar as perdas. Com tantos ativos fixos e ações, não só dará para pagar todas as dívidas, como você ainda ficará com uma fortuna. Depois, eu a ajudarei a recomeçar. Pode confiar em mim. Ao ouvir Li Zefin dizer isso, Liu Huyan suspirou aliviada. Devo admitir que Li Zefin pensa rápido. Olhei para ele com aprovação. Já há um presidente de uma empresa interessado em comprar. Ele está aqui. Eu fiz uma pausa de propósito, observando os nervos de Liu Huyan se tensionarem. Originalmente, ia esperar o fim do aniversário para começar a transição. Inútil. Liu Huyan veio correndo em seus saltos altos. Por que não disse antes? Vá chamá-lo agora. Converse com todos aqui, e dê uma explicação. Sinalizei para meu assistente trazer uma cadeira. Sentei-me lentamente sob o olhar de todos. O som dos sapatos raspando no chão era especialmente nítido. Liu Huyan olhou para minha perna cruzada, tremendo de raiva. Você ainda tem coragem de ficar aí sentado? Não ouviu o que eu disse? Tremendo de raiva. Você ainda tem coragem de ficar sentado aqui? Não ouviu o que eu disse? Balancei o documento em minha mão. Você não queria falar sobre a aquisição? Liu Huyan ficou atonita por um instante e imediatamente reagiu. Do que você está falando? Seus homens ousam me desafiar? Então está traindo e seguindo um novo dono. Realmente, não importa onde vá, continua sendo um cachorro. Ele cruzou os braços sobre o peito, olhando para mim de cima. Já que é você que veio, diga ao seu mestre, se querem adquirir nosso grupo, o preço é único. 10 bilhões. Olhei para ele com calma e concordei com a cabeça. Fizemos uma estimativa inicial dos ativos fixos disponíveis do grupo, mais suas ações e as do presidente. Vale aproximadamente 12 bilhões e 500 milhões. Ao ouvir minhas palavras, Li Zefin segurou a mão de Liu Huyan com entusiasmo. Huyan, acredite em mim, não é? Ainda está tudo em nossas mãos, o suficiente para nos reerguermos. Liu Huyan olhou para ele rapidamente, virou-se para mim e disse em tom frio, não quero mais perder tempo com você. Só de olhar já sinto nojo. Não quero os 50 milhões de troco, mas tenho uma condição. De repente fiquei interessado. Vamos ouvir. Seu olhar parecia querer me devorar vivo. Ajoelhe-se agora, lamba meus sapatos até ficarem limpos, depois ladre 3 vezes e grite bem alto, sou o cachorro da família Liu. Fiquei surpreso e sorri levemente. Isso eu acho que não consigo fazer. Liu Huyan riu com desdém. Você não tem escolha. 50 milhões para comprar seus latidos.
Não acredito que seu novo mestre não saiba fazer essa conta. Olhei para ele com calma. Acho que você não tem 50 milhões para oferecer. Ele riu com raiva. Você está me subestimando? Então vou fazer você chorar só quando vir o caixão. Pegue o contrato de 12 bilhões e 500 milhões. O Dom está aqui, vamos assinar agora. Os acionistas lá embaixo olharam para ele como se fosse um idiota. Não consegui evitar rir. Quem disse que vamos pagar tanto assim? Liu Huyan ainda não tinha entendido. Abri um sorriso e falei, o que acabei de dizer foi apenas uma estimativa inicial. Mas tudo é de segunda mão. Calculamos e vale apenas 50 milhões. O suficiente para você pagar todos os salários e seguros sociais dos funcionários. Liu Huyan explodiu de raiva ao ouvir isso. Fu Shen, você está me enganando? Por que não vai assaltar? Se não tem dinheiro, não venha bancar o importante aqui comigo. Vá embora imediatamente. Não é como se vocês fossem os únicos compradores. Li Zefin também não aguentou mais. Fu Shen, achei que você tivesse seguido um mestre importante. Parece que ainda é pior do que quando era um cachorro na família Liu. Você realmente tem coragem de abrir a boca. Olhei para ele com indiferença. E daí? Ele bufou com desprezo. Só de ver essa sua cara de novo rico. Já sinto nojo. Você acha mesmo que a família Liu vá à falência, ainda terá dinheiro que você jamais ganharia em várias vidas? Espere e verá. Um dia você vai voltar chorando para nos implorar. Depois de dizer isso, ele puxou a mão de Liu Huyan e tentou ir embora. Falei calmamente. O que foi? Tentando fugir? Eles pararam no meio do caminho, com um leve sorriso nervoso no rosto. O que você está dizendo? Só vamos encontrar um comprador que tenha realmente boa fé para resolver o problema rapidamente. Ri com desprezo. O grupo não é uma ditadura da família Liu. Vender ou não depende da decisão dos outros acionistas. Liu Huyan falou com sarcasmo. Fu Shen, você é burro ou o quê? Eles estão todos aí sentados, ouviram tudo que você acabou de dizer. Pergunte a eles quem concorda. Tirei calmamente outro documento e o entreguei a Liu Huyan. Eles já assinaram todos aí. Só falta o seu. Liu Huyan se virou bruscamente, o salto alto fazendo um som estridente no chão. Com os dedos trêmulos, ela apontou para os acionistas lá embaixo, as veias do pescoço saltando. Vocês perderam a cabeça? Se atreveram a assinar um contrato tão abusivo? No meio da frase, ele de repente percebeu algo e me olhou incrédulo. Então é isso. Fu Shen, você se uniu a eles para me trair. Vocês são todos ingratos. Aproximei-me dele calmamente e disse com sinceridade, o que você vai fazer? Cada acionista da nova empresa pode levar uma fatia do bolo, comprando o grupo a preço baixo. É como colocar o dinheiro no próprio bolso. Se não concordassem, é que seriam realmente idiotas. Liu Huyan de repente se tornou uma megera. Gritando histericamente, seu canalha, não fiquem aí se achando. Meu pai é o maior acionista. Enquanto ele não concordar, tudo o que vocês fizerem será em vão. Embora ele ainda estivesse se debatendo em agonia. Nesse momento, Li Zefin já tinha entendido completamente a situação. Seu pomo de Adão se moveu algumas vezes. Já não tinha mais a confiança de antes. Olhei para Liu Huyan e bati na testa. É verdade. Se você não tivesse falado, quase teria esquecido. Dizendo isso, peguei uma procuração. Foi o presidente quem me entregou antes de fugir. Disse que se alguém conseguisse comprar a empresa, eu teria autoridade total para decidir e ele concordaria com tudo. E disse que era a única coisa que ele podia fazer por você. Quanto ao resto, você que se virasse. Esta procuração. Fui eu quem aplicou um pouco de pressão no Liu Fu, que estava no exterior, para que ele concordasse em assinar. Liu Huyan avançou para arrancar o papel, cujas bordas estavam esbranquiçadas, e após olhar, ele ficou pálido como a morte, paralisado no lugar. Olhei para os funcionários na plateia. Embora não seja muito dinheiro, ao menos dá para pagar as dívidas com os funcionários. Não me diga que não queres pagar. Assim que terminei de falar, os funcionários da primeira fila derrubaram as cadeiras e dezenas deles invadiram o palco. As solas dos sapatos faziam o chão tremer. O teu pai pegou no nosso suor e no nosso sangue, fugiu para o estrangeiro a viver entre luxos e prazeres. E nós, o que fazemos? Exatamente, hoje tens que nos dar o dinheiro. Se não, não te queixes se formos rudes. Certo, pagar dívidas é uma obrigação moral. Se não pagares, vamos vender-te. É melhor pensares bem. Liu Huyan ficou completamente apavorado, recuando a cambalear. Os saltos altos escorregaram e ele bateu no palco, agarrando-se desesperadamente ao braço de Li Zefin, com as unhas quase a cravar-se na carne.
Irmão Li Zefeng, o que faremos? Arranje uma maneira de nos tirarmos daqui rapidamente. O pomo de Adão de Li Zefeng moveu-se. Huyan, nestas circunstâncias, 50 milhões é 50 milhões. Vamos primeiro fazer de conta que assinamos o contrato, para mostrar a estas pessoas. Quanto ao dinheiro, depois de cair na conta. Pior das hipóteses, vamos arrastando as coisas. Liu Huyan mordeu o lábio, com o olhar relutante, mas ao ver a multidão cada vez mais furiosa, ele acabou por concordar com a cabeça. Vendo isso, mandei o assistente acalmar primeiro os funcionários e peguei no contrato que tinha preparado de manhã. Entreguei-lhe com um sorriso. Ao receber o contrato, Liu Huyan olhou para mim com rancor. Fu Shen, do que é que te podes orgulhar? Apesar de estar na miséria, ainda é melhor do que continuares a ser um cão para os outros. Enquanto falava, abriu o contrato para assinar, mas de repente parou. Levantou instintivamente a cabeça e olhou para mim incrédulo. Tu és o responsável do lado do contratante? Ajeitei o colarinho. Com um sorriso radiante, deixem-me apresentar-me novamente, presidente do grupo Hongdian. Fu Shen. As pupilas de Liu Huyan contraíram-se violentamente, e em poucos segundos, todo o seu rosto perdeu a cor. Os lábios moveram-se, mas não conseguiu emitir qualquer som. Por mais lento que fosse o seu raciocínio, já percebia claramente a sua situação. Ele olhou para a plateia, para as expressões frias dos acionistas e para os funcionários furiosos que se aproximavam. O pomo de Adão moveu-se incontrolavelmente para cima e para baixo. De repente, enlouquecido, agarrou na barra do meu fato. Fu, presidente Fu, peço desculpa pelo que fiz antes. Errei. Não peço mais nada, mas peço que, considerando que o meu pai o criou e lhe deu tanto apoio, desta vez seja clemente. Perdoe-me. Ainda bem que mencionaste, quase me esquecia. Baixei o olhar para os seus dedos com unhas decoradas. Lembrei-me de repente dos meus 12 anos, quando ele me forçou a ajoelhar em cacos de vidro e esmagou com um salto alto o bolo de aniversário que eu segurava. Tu sabes bem que tipo de vida tive desde pequeno. Os cílios de Liu Huyan tremiam descontroladamente. Não ousava olhar-me nos olhos. Então, se concordares em me deixar ir, farei o que pedires, até posso casar-me contigo. Deixei escapar uma risada baixa. Percorri com o olhar o rosto sombrio de Li Zefeng. Casar? Uma mercadoria usada, já completamente estragada. Tu também és digno? Fu Shen, não vais longe demais. Liu Huyan ficou desesperado, ergueu-se de repente, vermelho de raiva. Já me rebaixei diante de ti. O que mais queres? Já chega. Li Zefeng avançou de repente e agarrou-lhe o pulso. As veias sob os punhos do fato saltavam. Huyan, que adianta implorar-lhe agora? Pior das hipóteses, assinamos o documento, eu arranjarei uma maneira de te tirar daqui, enquanto tivermos este dinheiro na mão. Mais cedo ou mais tarde, daremos a volta por cima. Ele falava com uma entoação propositadamente baixa no final, mas eu sabia. O que ele realmente queria era o dinheiro de Liu Huyan. As palavras de Li Zefeng deram a Liu Huyan uma tranquilidade. Ele não hesitou mais e assinou o contrato diretamente. Depois de verificar que estava tudo correto, ordenei ao assistente que providenciasse a transferência do dinheiro. Liu Huyan suspirou de alívio visivelmente e endireitou-se de imediato, forçando uma calma para enfrentar os funcionários na plateia. Não se preocupem, para um montante tão grande cair na conta. É preciso algum tempo. Assim que o dinheiro chegar, mandarei imediatamente o departamento financeiro da empresa transferir para cada um de vocês. Voltem primeiro para casa e esperem com paciência. Antes mesmo de terminar de falar, um som agudo de notificação por SMS ecoou de repente. Li Zefeng, quase impacientemente, aproximou-se e sussurrou em aviso. Huyan, deve ser o dinheiro que caiu na conta, vê rapidamente. Os dedos de Liu Huyan congelaram sobre o ecrã do telemóvel, e o rosto, antes com um rubor doentio, ficou subitamente pálido como papel. Ele ergueu a cabeça de repente, com os olhos injetados de sangue. Fu Shen, onde está o meu dinheiro? Tu enganaste-me? Isso não tem nada a ver comigo. Lentamente, ajustei os punhos da camisa. Quem mandou o teu pai dever tanto dinheiro ao banco e não conseguir pagar? Já está muito na lista de devedores. Provavelmente o dinheiro foi diretamente retirado pelo banco, mas você não precisa se preocupar tanto. Pelo menos a dívida com o banco não é tão grande. Liu Huyan cambaleou para trás, seus saltos altos escorregando no chão, quase caindo. Os funcionários, que antes estavam em silêncio, explodiram em alvoroço. Liu Huyan! E agora? Você não pode pagar esse dinheiro hoje, pode?
Não nos importamos se você assina ou não o contrato com o banco. Resumindo, se você não pagar hoje, não vai sair daqui. Vendo os funcionários furiosos, as pernas de Liu Huyan fraquejaram, e ela caiu sentada no chão. Nesse momento, Li Zefeng, vendo que não havia mais nada a ganhar, estava pronto para dar o fora. Mas Liu Huyan agarrou sua perna com força. Irmão Li Zefeng, o que fazemos agora? Pense rápido. Eu só fiz isso por sua causa. O que é nós? Li Zefeng puxou a mão dela com força, cheio de desprezo, revelando sua verdadeira face. Não me misture com você. Entre nós, no máximo, foi só uma relação casual. Isso é problema da sua família, não tem nada a ver comigo. Irmão Li Zefeng, o que você está dizendo? Nós não combinamos. Solta! A voz de Li Zefeng carregava uma raiva contida. Combinamos o quê? Se não fosse pelo dinheiro da sua família, você acha que eu me interessaria por uma patricinha arrogante como você? A partir de agora, não tenho mais nada a ver com você. Liu Huyan estava completamente desesperada. Como se tivessem tirado seus ossos, ela desabou molemente no chão. Li Zefeng bufou com desprezo e se virou para sair. Eu o olhei e disse calmamente, Gerente-geral Li, eu autorizei você a ir embora. Ouvindo minhas palavras, os funcionários reagiram e alguns se aproximaram para cercar Li Zefeng. Li Zefeng se virou, furioso. Puxem, quem tem desavenças é você e a família de Liu Huyan. Agora que você conseguiu o que queria, o que isso tem a ver comigo? Só porque eu dormi com Liu Huyan? Você ainda quer se vingar de mim? Somos todos adultos, você não consegue superar isso. Olhando para Li Zefeng, cheio de rancor, sorri levemente. Você e eu, e a briga com a família Liu. Realmente não tem muito a ver, mas você é o novo gerente-geral do grupo. Eu convivi com esses funcionários por tantos anos. E criei um laço. O que há de errado em cobrar sua dívida em nome deles? Ao ouvirem minhas palavras, os funcionários ficaram ainda mais exaltados. Isso mesmo, o presidente Fu está certo. Nossa questão ainda não foi resolvida, você não pode fugir. Exato. Se você fugir, a quem vamos cobrar? Você tem que ser responsável conosco. O rosto de Li Zefeng ficou verde. Ele rangeu os dentes e me encarou. Bestagem. O dinheiro foi Liu Huyan quem devia. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho dinheiro. Não vou mais ser esse gerente geral. Eu soltei uma risadinha. Sem dinheiro? Não é possível, né? Lembro que no dia que você voltou ao país, disse que não estava acostumado com os ônibus aqui. Liu Huyan te comprou um carro à vista. Uma Ferrari 488, com opcionais totalizando mais de 6 milhões. E também esse Patek Philippe no seu pulso. Se não me engano, foi Liu Huyan quem te deu antes de você ir estudar no exterior, certo? Na época já valia mais de 20 milhões, e agora pode ter até valorizado. E todo ano no seu aniversário, incluindo o Dia dos Namorados e Qixi, Liu Huyan transferia 1.314.520 para sua conta. Eu não disse nada errado, né? Como você pode dizer que não tem dinheiro? Somando tudo isso, para pagar o salário dos funcionários, deve ser mais que suficiente, não? Liu Huyan, que já estava completamente desesperada, ao ouvir minhas palavras, seus olhos brilharam de esperança. Como se finalmente tivesse encontrado uma tábua de salvação, ela se jogou e agarrou Li Zefeng com força. O que o Shen disse está certo. Li Zefeng, devolva tudo isso para mim. Li Zefeng, enquanto tentava se soltar com força, gritava insultos. Vadia, me solta. Isso tudo é meu. Não pense que vou devolver. Liu Huyan não se conteve mais. Eu me entreguei de corpo e alma por você. Queria até arrancar as estrelas para te dar. Agora que estou em apuros, você quer vazar. Hoje, se não devolver, vamos todos para o buraco. Como poderia Liu Huyan desistir tão facilmente da luz que finalmente viu? Os dois que antes se amavam perdidamente, agora brigavam sem se soltar. Eu observava com interesse a troca de golpes entre eles. Solta! Li Zefeng acertou o joelho no abdômen de Liu Huyan. Ele cambaleou 2 passos para trás. Mas seus olhos ainda perfuravam Li Zefeng, como se quisesse despedaçá-lo. Entre ofegantes, ele ergueu o queixo. Mulher louca! Antes de terminar a frase, Liu Huyan de repente se lançou sobre ele, apertando seu pescoço com as 2 mãos. A gravata de Li Zefeng, não se sabe quando, enrolou-se no pescoço de Liu Huyan, apertando cada vez mais com o movimento. A camisa dele também estava totalmente aberta, o peito coberto de arranhões.
Liu Huiyan, desesperada, gritou para os funcionários. Senhoras e senhores, venham me ajudar. Ele tem dinheiro. Peguem de volta para mim. Logo, Li Zefeng, espancado até ficar com a cara inchada, não teve mais forças para resistir. Liu Huiyan ainda deu um chute forte na parte inferior do corpo dele, não conseguindo conter a raiva. Seu canalha, eu te tratei com sinceridade, mas você me tratou como uma prostituta. Eu ainda achava que você era alguém confiável, mas foi como se meus olhos estivessem cegos. Devolvo o dinheiro agora. Eu não aguentei e ri em voz alta. Realmente, quanto mais se ama alguém, mais se odeia. Perdi completamente o interesse em continuar assistindo. Levantei-me, peguei o contrato e saí do salão com o assistente. Depois ouvi dizer que Li Zefeng, bêbado, acabou vomitando tudo, mas como ele já tinha gastado muito antes, ainda faltavam 5 milhões. Liu Hui entrou diretamente com uma ação judicial, levou-o ao tribunal e, no final, venceu. Conseguiu transferir com sucesso a dívida de 5 milhões que ainda devia aos funcionários para Li Zefeng. Os funcionários que ainda não receberam o dinheiro não pararam de perseguir Li Zefeng, forçando-o a vender a casa dos pais dele, mas ainda faltavam 1 milhão. O pai dele ficou tão irritado que não conseguiu respirar e faleceu. O mais triste é que nem dinheiro para comprar um caixão tinha. Mesmo assim, aqueles que não receberam o dinheiro não o deixaram em paz, quase levando-o à loucura. Ele foi diretamente roubar uma joalheria, foi descoberto e sequestrou um transeunte como refém, sendo finalmente morto a tiros no local. O caso virou um escândalo, mas os funcionários que ainda não receberam o dinheiro só reclamavam. Tornou-se um foco social temporário. Eu aproveitei a oportunidade para aparecer e me ofereci para assumir os salários dos antigos funcionários. E ainda lhes arranjei cargos na minha empresa, ganhando muitos elogios da sociedade, uma boa reputação comprada por 1 milhão. E alguns funcionários leais. Valeu muito a pena. Depois de um jantar de negócios, voltei para casa de carro. Enquanto conversava com o motorista Xiao Wang sobre o caso de Li Zefeng, ele de repente ficou curioso. Vice-presidente. Li Zefeng teve o que merecia, mas Liu Huiyan parece ter desaparecido. Eu sorri e não respondi. Ao voltar para a vila, no momento em que a luz do hall se acendeu, ouvi o som de couro raspando no chão. Vindo da sombra, Liu Huiyan, com uma coleira de diamante no pescoço, rastejou rapidamente de 4. Suas unhas, antes bem cuidadas, estavam cheias de sujeira. Ela mostrou um sorriso bajulador mais feio que choro. Vice-presidente, sua voz rouca mal conseguia formar palavras completas. De repente, sua língua vermelha se esticou. E, tremendo, lambeu a mancha de vinho no meu sapato. Seus dentes bateram no enfeite de metal do sapato, fazendo um som leve. Ela rapidamente esfregou a testa no meu tornozelo. Você voltou. Já aqueci a cama para você. Eu olhei para baixo, olhando para ela. Soltei uma risada fria e a chutei com o pé. Liu Huiyan caiu pesadamente no chão. Mas nem ousou gritar de dor. Imediatamente, rastejou de volta para continuar bajulando. Muito bem. É uma boa cadela. A antes arrogante filha da família Liu agora é apenas uma formiga rastejando aos meus pés.